Muy buenas noches, salve María. Uma alegria muito grande estar com vocês no dia de hoje, em que comemoramos esse aniversário tão bonito da aprovação pontifícia dos Heraldos do Evangelho. Eu creio que a maioria dos que nos estão acompanhando não conheciam os Heraldos nesse tempo, quando tivemos essa graça, há 20 anos atrás, de receber a aprovação pontifícia. Foi um momento inolvidável, como o Sr. Juan Clá, e fomos casi 1000 heraldos aí a Roma. Roma estava llena de heraldos para todo lado. E aí tivemos a graça de participar da audiência com o Papa Juan Pablo II, onde o Papa deu a bendição para os heraldos e formalizou essa aprovação pontifícia dos heraldos do Evangelho em um momento realmente inolvidável. Depois conhecemos um pouco de Roma, participamos de algumas missas, de algumas igrejas. Foi realmente algo que marcou nossa vida e esse sentido de uma união total com a Cátedra de Pedro. Porque, Monsenhor Juan Clá, quando se pensou, quando saiu todo o tema da aprovação pontifícia, que foi um processo difícil, não é uma coisa sencilla, o Vaticano tem que estudar bastante, analisar todo o trabalho que fazem os heraldos em todo o mundo, etc., hasta que se conseguiu a aprovação, estava tudo já arreglado. E a pessoa que estava cuidando do tema chamou a Monsenhor Juan Clá e disse: Monsenhor, tenho uma excelente, na época não era Monsenhor Juan Clá, não era Monsenhor todavia, não? Temos uma excelente notícia. Já está aprovada a aprovação pontifícia. Agora só hace falta marcar a fecha. Que fecha você quer fazer? Então, Monsenhor Juan Clá pensou um pouquinho que fechas havia, e justamente havia o dia 22 de fevereiro, que é fiesta de la Cátedra de São Pedro. Então, Monsenhor, não tuvo dúvidas. Aqui, na festa da Cátedra de São Pedro, vamos ter a aprovação pontifícia. Não há fecha melhor. Fomos a primeira congregação, a primeira associação a receber a aprovação pontifícia no milênio, no terceiro milênio, e por isso uma graça bastante grande. Saludo a todos que nos estão acompanhando aqui de vários lugares do mundo, desde aqui de Lima, gente aqui desde Santiago de Surco, hasta Chiclayo também, Costa Rica, México, Senhora Gloriana, aqui de Emma Park, dos Estados Unidos, várias pessoas aqui, Senhor Lourenço, Rivera, isso, quem mais está? Senhora Gloriana, já nos saludamos, Senhora Mariela, Giancarlos Uribarri, muito bem, Senhora Susana. Muito bem, então temos várias pessoas aqui de várias partes do mundo. Costa Rica, recordamos que de Costa Rica também estão transmitindo no canal de Los Heraldos do Evangelho aí em Costa Rica, também estão transmitindo nosso curso Conhecendo a Bíblia. Vamos fazer primeiro a oração e aí entramos em nosso tema. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Muito bem, aqui está Péricles Neto, nos acompanha do Brasil. Agora falar um pouquinho em português para cumprimentá-lo. Várias pessoas estão saludando por esse aniversário. E está recordando, Sr. Péricles, uma coisa interessante, que o Vaticano pedia cartas de apoio de vários obispos, de 1 ou 2, 3 obispos, que pudessem atestiguar que os heraldos do Evangelho, o trabalho que fazem, que estão de acordo, etc. E pedia uma carta, 3 cartas, é claro, seria normal umas 4, 5 cartas, pelo menos, para uma aprovação pontifícia. E foi nada menos que 60 cartas. Assim, em pouco tempo se conseguiu, porque todos os obispos estavam apoiando esse grande desafio dos heraldos do Evangelho. Uma graça realmente bastante grande. Imagine que nessa época nós não tínhamos igrejas, não tínhamos sacerdotes, o número dos heraldos era tão pequeno. Ordem segunda, as hermanas já tínhamos, pero tão poucas hermanas, havia pouco tempo que tínhamos as hermanas, e a partir de aí foi um crescimento bastante grande, hasta que posteriormente, com a venida dos sacerdotes, a ordenação dos primeiros sacerdotes, foi fundado também a Sociedade de Vida Apostólica Vigo Flos Carmeli e Regina Virgem, que também receberam a aprovação pontifícia
aí já por el Papa Benedicto XVI, muy posteriormente el año 2009, el año 2009. Muy bien, 2009 o 2010. Creo que foi anunciado 2009, pero foi formalizado el año 2010. Muy bien, entonces ustedes se recuerdan que es muy interesante el tema de la cátedra de Pedro, porque la fe de la Iglesia Católica está fundamentada, justamente como vimos en el inicio del curso, en tres pilares bastante firmes: las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Y no debemos olvidar la cita que es bueno siempre tener de memoria, Mateo 16, 18, que es la cita donde nuestro Señor Jesucristo institui el papado. Evidentemente, há um outro momento também, já depois, posteriormente, depois da ressurreição, que nosso Jesus Cristo vai dar a Pedro esse sentido del pastoreio: cuida de mis ovejas, cuida de mis cordeiros. Pero aqui em Mateus 16, 18, para os que têm mala memória, podem poner 16, 16, porque aí está tão cerca que já se encontram. Pero é muito importante, porque esse momento em que nosso Jesus Cristo disse: Pedro, tu eres piedra. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. É uma coisa interessante, porque para nós outros, tanto em português como em castelhano, Pedro é masculino, piedra é feminino. E, portanto, para nós outros, Pedro, piedra, são duas palavras, uma em masculino, outra em feminino. Pero não nos olvidemos que em hebreu, em arameu, quando nosso Jesus Cristo falou em arameu, piedra é masculino, pedra não é feminino, assim como temos de português para espanhol várias diferenças entre masculino e feminino. Por exemplo, em espanhol, vocês dizem, ou nós aqui já hablo espanhol, não? La sangre. Em português decimos o sangue, masculino em português. Em espanhol é feminino. Sal, em português, é masculino. Em castelhano é feminino. Portanto, existem diferenças de um idioma para outro, idiomas tão parecidos. Imaginem-se mais em hebreu, em arameu. Portanto, em arameu, piedra é masculino. Portanto, nosso Jesus Cristo utiliza a mesma palavra. Esse juego de palavras, Pedro, tu eres piedra, é, claro, uma tradução, porque para nós piedra é feminino. Então, não íamos entender. Pero, se vamos ao idioma que nosso Jesus Cristo falou, que é o arameu, seria: Pedro, tu eres Pedro. É a mesma palavra. E é interessante porque é na fé de Pedro que nosso Jesus Cristo fundamenta sua igreja. Justamente no momento em que Pedro faz uma declaração muito importante: Tu eres el Messias, el Hijo de Deus vivo. Que nosso Jesus Cristo pergunta a los apóstolos, que dice la gente que é el Hijo del Hombre. Eles dizem, uns dizem que é isso, outros dizem que é Elias, outros dizem que é João Bautista. Pero que dizem ustedes? Ustedes que dizem que sou eu. É a diferença. Que dizem que é o Hijo del Hombre, que dizem que sou eu. E quando nosso Jesus Cristo pergunta, que dice ustedes que sou eu, Pedro disse: Senhor, tu eres el Hijo de Deus vivo, eres el Messias, el Hijo de Deus vivo. E é aí que nosso Jesus Cristo lhe disse: Pedro, tu eres pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Essa frase é importantíssima, porque a igreja é como uma barca que passa por tormentas, que passa por dificuldades, que passa por momentos muito difíceis. Claro, o demônio não vai estar lutando contra os que já são de eles. O demônio vai lutar contra exatamente aquilo que é de Deus e, portanto, hace uma luta contra a Santa Igreja. Pero nosso Jesus Cristo ha dicho: as portas do inferno nunca prevalecerão contra minha igreja. Outro ponto importante: minha igreja. Não disse mis igrejas, senão que minha igreja. Portanto, é bastante interessante que tenhamos isso presente, que alguns de vocês conhecem. Um autor chamado Ludwig von Pastor foi um historiador alemão do início, final do século XIX, início do século XX, mais ou menos, que resolveu escrever uma história de los papas da Igreja Católica. Imagina, ele era protestante, pero quiso escrever sobre os papas da Igreja Católica. Um pouco tinha a intenção aqui de criticar a los papas, porque, infelizmente, os seres humanos têm seus defeitos.
E elegeu justamente um período bastante complexo da história da Igreja, onde hemos tenido alguns papas realmente com problemas sérios, no século X, depois no século XV, século XVI, só para citar um nome, Alejandro VI, ustedes já devem haver escutado falar de Alejandro VI, era um homem que moralmente havia muitas coisas bastante complexas, incluso do ponto de vista da violência, seu filho, porque tinha vários filhos, incluso depois de ser papa, teve filhos depois de ser papa, seu filho promoveu uma guerra para defender os estados pontifícios, etc., uma guerra de conquista, não só uma guerra de defesa, que seria para a época uma coisa dentro do que acontecia, mas então várias coisas assim, e que realmente são coisas que não podemos dizer que estavam buenas. E esse autor, esse historiador, estudando tudo isso, porque o Papa lhe deu toda a liberdade de analisar todos os arquivos do Vaticano. Quando termina sua obra, são 30 e tantos volumes, uma obra imensa. Todos pensam que ele vai agora criticar a igreja, não? Sabe o que passa? Se converte. E que disse ele? Eu he conhecido o que há de bueno, claro, porque quantos papas santos, quantos papas que foram héroes da igreja, quantos papas tão buenos, pero também he conhecido várias pessoas malas, pero a doutrina se ha mantido sempre firme. Essa só pode ser a igreja de nosso Jesus Cristo. E aí, esse Ludwig von Pastor se converteu. É bastante interessante, vocês podem buscar, incluso os livros estão disponíveis na internet, se vocês buscam, vão ver, é uma coleção bastante interessante. Muito bem, então aqui vários estão saludando por el aniversário e vamos ao nosso tema. Senhora Teresa, Chicago, Dário Carbonell, muito bem, todos estão felicitando, les agradeço. E vamos ao nosso tema que é bastante interessante. Vocês se recordam que a semana passada havíamos terminado de estudar o tema de como pensa a igreja em relação à teoria da evolução, se isso está contrário à igreja, se não está contrário à igreja, em que hipótese se poderia aceitar, em que hipótese não se poderia aceitar. Tudo isso já vimos na semana passada. Se alguém não assistiu, podem, aqui a senhora Gigi Gomes está confirmando, diz que são 40 volumes. Eu havia falado em 36, diz que são 40. Então, mire que... E são volumes gruesíssimos. Eu he visto alguns e são volumes bastante amplos. Bem, pero entonces, la semana pasada havíamos visto todo esse tema da teoria da evolução, etc., a criação do homem, e depois havíamos visto que, criado o homem, Deus criou o homem da terra, elevou o homem ao paraíso. A isso chamamos a justiça ou santidade original, que contenía os dones sobrenaturais e os dones preternaturais. Isso havíamos visto na semana passada, e é muito importante isso para que podamos entender nosso tema de hoje, porque hoje vamos tratar de um tema bastante interessante e bastante importante, que eu he mencionado só ao final da classe passada, exatamente introduzindo o que vamos tratar hoje, que é o tema do pecado original. Vocês se acordam que havíamos já falado sobre o tema do pecado original e é bastante importante. Vamos então passar aqui para esse tema. O livro do Gênesis conclui o capítulo 3, você se acorda que já falamos do primeiro capítulo, o segundo e o terceiro, com esta frase. Essa frase que termina o capítulo diz exatamente isso. Estavam ambos desnudos, o homem e sua mulher, pero não se avergonzavam uno del outro. Então, o capítulo 2 del Gênesis, o capítulo 2, termina com essa frase. Estavam ambos desnudos, pero não se avergonzavam uno del outro. Essa frase, que parece tão sencilla, que parece ser algo mais ou menos natural, tem uma profundidade teológica bastante grande, porque aqui
se resumen muchas cosas y mucha doctrina. Colocada al final del capítulo, que habla de toda la creación, que habla de la elevación del hombre a la comunión con Dios, nos muestra que había una armonía entre todas las pasiones del ser humano. Había una armonía del ser humano con su hermano, quer dizer, no caso teníamos só Adão e Eva com sua esposa, pero essa harmonia entre a humanidade que vamos perder depois. Então, havia uma harmonia, o homem consigo mesmo, o homem com o outro homem, no caso, com a mulher, no caso do outro ser humano, e do homem com Deus. Uma triple harmonia. Temos essa harmonia entre o homem e Deus. Pero, ¿por que em certo momento Deus permite entrar a serpiente no paraíso? Uma vez perguntaram a Dr. Plínio isso, pero estava tudo tão bem no paraíso e por que Deus ha permitido que entrasse a serpiente? Será que houve uma porta, houve um huequito por aí por onde entrou a serpiente? Não, não houve um lugar. A serpiente foi criada por Deus. Devemos observar que, como vamos ver ao estudar o pecado original, que vamos passar aqui uma cosita só para facilitar. Quando falamos do pecado original, vamos observar um detalhe que é importante. Quem hace a tentação não é propriamente o animal, a serpiente, sino o demônio. O demônio, o diabo, que atua através de um animal. Veja a palavra, o diabo, essa é a palavra que encontramos nas Sagradas Escrituras, justamente vem de divisão. Diabo, que é aquele que promove a divisão. Havíamos dito anteriormente que o homem estava em uma união em si mesmo, uma união com os demais seres humanos e uma união com Deus. E justamente o demônio, o diabo, vem para dividir, para fazer uma ruptura em esta união. Essa é a tentação do demônio. Portanto, não é que Deus ha permitido a serpiente entrar no paraíso, sino que Deus ha querido, ojo para a palavra, Deus ha querido que o homem fosse provado, que o homem passasse por este momento. Agora, por que isso? Exatamente este é o tema central de lo que vamos tratar el dia de hoje. O homem era dotado de liberdade. Devemos compreender que a liberdade é algo muito sério. O ser humano é o único ser material dotado de liberdade. Isso nos diferencia de qualquer outro ser vivo, de qualquer outro ser criado por Deus. Entre os seres não materiais, temos os ángeles dotados de vontade e de liberdade. Pero entre os seres materiais, solo o ser humano tem a liberdade. O que significa essa liberdade? Em primeiro lugar, que o ser humano tem uma autopropriedade. É dueño de si mesmo e por isso é responsável por seus actos. O homem tem vontade e inteligência, portanto, pode decidir o que é bueno e decidir o que é malo. Eu quero fazer isso. Eu hago porque é bueno. Eu deixo de fazer porque não devo fazer. Portanto, o homem tem liberdade. Dotado de liberdade, o ser humano deveria aceitar voluntariamente essa condição sobrenatural que Deus lhe havia dado. Portanto, se Deus eleva ao ser humano a la justiça original, como hemos visto na semana passada, pero agora era necessário como que perguntar ao homem: ¿quieres estar comigo? ¿Quieres verdadeiramente estar em união comigo? ¿Quieres estar em comunhão comigo? Pero Deus coloca uma condição. Qual é essa condição? Se queres estar comigo, solo necessitas uma condição: reconhecer que tu eres criatura e eu sou criador. Quem determina o que é bem e é mal, quem determina o que deves fazer ou o que não deves fazer, é Deus, é o Criador, não eres tu. Essa foi a única condição. Para que puedas conviver comigo, pongo essa condição. E essa condição normal, se Deus é o Criador, devemos reconhecer que Ele é o Criador e, portanto, estar unidos com Ele. Portanto, o que vemos aqui? Em primeiro lugar, era necessário que o homem decidisse voluntariamente estar nessa situação sobrenatural, porque está por cima da natureza do homem, e por isso Deus permite uma prueba.
E é essa prova que vai ser relatada no capítulo 3 do Gênesis. Então, aqui entramos no porquê Deus ha permitido a entrada do demônio, não só ha permitido, como Deus ha realmente querido isto para que o homem pudesse tomar esta decisão. Mire, aqui Pérez Neto está dizendo, afirmando que a serpente já havia tentado Adão, pero Adão não caía e por isso tentou Eva para influenciar Adão. Mire, eu não disse que um arauto lo dijo isto. Pode haver algum autor que haya defendido isto. Pérez escreve em português, eu estou traduzindo para vocês o que Pérez ha escrito, que haya escuchado isso de alguém. Pero a Sagrada Escritura não nos conta isto. Portanto, a teologia, eu sou teólogo e quando falamos em teologia, eu estou dando um curso para vocês de teologia, um curso teológico, sempre nos basamos em las Sagradas Escrituras, em la tradição da igreja. Pode ser que algum teólogo haya levantado esta hipótese, me parece uma hipótese interessante, pero não está nas Sagradas Escrituras e, portanto, eu não vou basar uma teologia em uma mera hipótese. Se eu quero levantar uma hipótese, eu digo é uma hipótese. Lo que nos cuenta las Sagradas Escrituras é que a serpiente habla com Eva e hace sua tentação com Eva. Então, vamos nos manter nisso, porque realmente não me parece muito arquitetônico esta hipótese levantada aqui. Bem. O autor sagrado inicia seu relato do capítulo 3 do Gênesis descrevendo que a serpente se acerca da mulher e faz uma pergunta. E é interessante porque se vamos ao relato do Gênesis, nos diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais domésticos. Aqui é interessante um ponto. Por que disse a serpente era o mais astuto dos animais? Para deixar claro que a serpente é uma criatura de Deus. Por que isto? Por que isto? E na época do início do próprio judaísmo, quando foi escrito o Gênesis, e depois, posteriormente, muito mais que isso, existiam muitas doutrinas dualistas, que queriam poner a Deus e ao demônio como se fossem duas potências do mesmo nível, como duas potências iguais. Vocês já devem haver visto por aí, algumas pessoas compartilham e tal, um dibujo esses que põem na internet de Nuestro Jesucristo sendo como não sei como diz isso em espanhol, que vai ser para ver que é mais forte, del braço com o demônio. Braço forte, diz alguma coisa assim, não? Então, esse com o demônio. Esse dibujo que as pessoas põem, incluso põem de boa vontade, tudo, é totalmente herético. Isso aí é uma coisa que vai contra a doutrina da igreja, é um dibujo praticamente dualista, porque está colocando nosso Jesus Cristo e o demônio ao mesmo nível. Não são duas potências do mesmo nível, sino que Deus é o Criador e o demônio é criatura de Deus. Deus criou os ángeles e alguns ángeles não aceitaram a obediência a Deus e abandonaram a Deus. Portanto, o demônio é uma criatura. E quando o relato do Gênesis nos diz que a serpente era um animal mais astuto de los animais domésticos, nos está informando duas coisas. Em primeiro lugar, que é uma criatura. Não é alguma potência igual a Deus, sino que é uma criatura. Então, aqui alguns países cambiam guerra de braço, outros dizem pulsando, não, pero já entenderam o que significa. Então, quando o Gênesis nos diz isso, nos afirma duas coisas. Primeiro, que era uma criatura. Segundo, que era o mais astuto. Quando diz que é o mais astuto, nos dá uma característica de inteligência a um animal. Aqui já começamos a entender, e que o magistério depois nos vai mostrar isso de uma maneira bastante clara, já começamos a entender que não se trata só de um animal. Porque a astúcia é uma característica de um ser inteligente. E, portanto, entendemos aqui, começamos a entender aqui, de que é o diabo que está utilizando a serpente. Portanto, quando diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais domésticos, temos duas ensinanças teológicas. Primeiro, que é uma criatura, e segundo, que
já começamos a ver aqui a ação do demônio. E, portanto, a serpente se acerca da mulher. Devemos sempre entender, se recuerden que o linguagem do Gênesis é um linguagem lleno de imagens. Portanto, a serpente, se apareceu uma serpente, provavelmente uma serpente, o demônio utilizou de um animal, a serpente não era como essa que está representado aqui. Aqui é interessante porque, por el relato bíblico, a serpente era um animal com patas. Não era como a serpente que nós conhecemos. E há várias hipóteses, aí as pessoas começam a dizer, não, era desse modo, era desse outro modo. E incluso há uma vidente que em seu livro faz um dibujo de la serpente, como era a serpente no paraíso. E alguns autores sugerem, isso não é teologia, desculpe, não é uma teologia, é uma sugerência de alguns autores, de que seria muito parecido com o arminho. Não sei se conhecem o arminho. O arminho é um animal muito bonito, muito interessante, e que em la pausa para o café vamos mostrar o arminho para vocês. Algumas pessoas podem fazer uma relação que era parecido com o arminho, era algo assim, um animal desse tipo, e portanto, a Sagrada Escritura não entra aqui, pero sim a Sagrada Escritura quando nos diz a maldição da serpente que vai arrastrar-se sobre a terra, etc., aí entendemos que nos está relatando que era um animal que tinha patas, que não era como são as serpentes atualmente. Passou a ter esse símbolo do pecado. Bem, portanto, a serpente se acerca à mulher e pergunta: ¿verdade que Deus dijo que não comais de nenhum de los árboles del jardim? Ve aqui a maldade da pergunta da serpente. Como a serpente já aumenta e mente, e disse uma mentira, porque Deus não havia proibido de comer todas as árvores, sino que só de uma. E a serpente disse, verdade que Deus proibiu comer de todas as árvores do jardim? Em primeiro lugar, Monsenhor Ronclá, em um retiro para nós, exercícios espirituais, hizo uma meditação muito bonita sobre o tema da tentação, basado aqui, nesse texto das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, quando a serpente se acerca de Eva e faz essa pergunta, Eva já deve haver desconfiado de que havia algo equivocado aí. Em primeiro lugar, como que essa serpente, que hasta ayer não falava, agora habla, agora conversa. E depois chega aqui e mente. Porque Eva não, evidentemente, sabia que era uma mentira, Deus não havia proibido comer todas as árvores. Então, que devia haver hecho Eva, dizia Monsenhor Ronclá, e nesse momento, quando se acercou a tentação, já deveria haver rechazado a tentação. Que ela devia fazer? De amar a seu esposo, de amar a Adão e dizer, Adão, essa serpente está fazendo isso, denunciar a tentação. Quando nós somos tentados por el demônio, a primeira coisa é denunciar a tentação. Portanto, devemos procurar outra pessoa e devemos dizer, mire, estou passando por isso. Buscar um sacerdote, buscar uma pessoa que pode aconselhar. Se eres jovem, busca tu papá, busca tu mamá. Se eres casado, busca tu esposo, a tua esposa. Pero procura outra pessoa. Eva, que isso? Não. Se quedou conversando com a serpente. Escutou a serpente. E quando Eva responde à serpente, Eva também exagera. Porque Eva vai dizer, não, Deus disse que não podemos sequer tocar no árbol. Deus não disse isso. Deus disse que estava proibido comer do árbol que se encontrava no meio do jardim, que era o árbol da ciência do bem e do mal. Vocês se acordam que hemos leído no capítulo 2 que havia o árvore da vida e havia o árbol da ciência do bem e do mal. Então, esses dois árvores da vida o homem podia comer, as demais árvores do jardim podia comer, pero de la ciência del bem e del mal, não. Recordemos de que sempre se representa como uma manzana, eu já vi incluso representado como uma pera, pero isso sim devemos considerar como imagens. É uma fruta, pode incluso não ser propriamente uma fruta de se comer, pero sim, eu creio que sim, para mim não há problema que seja uma fruta, pero tampouco há problema que alguém diga não é uma fruta, não. O tema é que por aqui o homem poderia conhecer o bem e o mal por sua própria conta, sem pedir contas a Deus.
Y ahí es lo que el hombre va a buscar, es que Eva va a buscar. En primer lugar, la serpiente se acerca con una pregunta más o menos boba, parecer una pregunta tonta, para decir así, y Eva da oídos a la tentación. Aquí es el primer punto, se acerca a la tentación. Pero hasta aquí, Eva no pecó, no hubo un pecado de Eva, hasta el momento. La serpiente, sin embargo, comienza a se dar cuenta de que Eva ha como que fisgado el anzuelo. El demonio le da una cosita y Eva como que ha aceptado ese diálogo con el demonio. Entró en diálogo con el demonio maneja la soberbia. Él sabía que el ser humano tenía la soberbia. Y uno puede preguntar, pero hermano, si él no tenía pecado original, ¿cómo tenía soberbia? Si no tenía pecado original. Es una buena pregunta. Si Eva no tenía pecado original, ¿cómo podría tener soberbia? La soberbia, después del pecado original, está exageradamente desordenada en nosotros. Sin embargo, cualquier ser creado es capaz de soberbia. Los ángeles fueron tomados por la soberbia, cometieron un pecado de soberbia. ¿Qué significa la soberbia? Yo puedo tener una tendencia a la soberbia por el pecado original y ahí yo tengo una tendencia ya natural. Sin embargo, todo ser creado por Dios debe aceptar su contingencia. Ya vimos qué significa la contingencia. Todo ser creado por Dios debe aceptar su contingencia. No aceptar su contingencia es un acto de soberbia. Y por tanto ahí encontramos ese primer acto de soberbia que la serpiente maneja. Y afirma, no, si comes la fruta, te vas a quedar como Dios. Incluso aquí el veneno de la serpiente entra de una manera mucho peor, porque da a entender de que Dios está engañando a Adán y Eva, de que Dios, para mantenerse como superior, mente a Adán y Eva diciendo no pueden comer. Entonces es eso que la serpiente en el fondo dice para Eva, mire, si comes vas a quedar igual a Dios, y Dios te ha engañado con esto. Entonces es muy interesante ese manejo que el demonio hace con la tentación. Lo mismo que hizo con Eva, hermanos, hace con nosotros. Hace lo mismo, se acerca, dice algo parecido con la verdad, pero que no es la verdad. Después, si nosotros aceptamos el diálogo con el demonio, él maneja algún defecto que nosotros tenemos, porque él nos conoce, y ahí viene el tercer paso. Muy bien, hay una pregunta aquí de México. Una duda, ¿Adán y Eva se entendían como figura que representa a la humanidad en general o se representan con personas individuales? Bien, no sé el nombre de la persona, pero la pregunta sí viene a ver, ¿no? ¿Adán y Eva sería una representación de la humanidad o son dos personas individuales? Mire, aquí, evidentemente, existen varios modos de interpretar que pueden estar dentro de lo que es aceptado por la iglesia y otros que no se aceptan en la iglesia. Hay algunos autores que quieren decir, no, eso es solo una figura y eso está fuera de la doctrina de la iglesia. Sin embargo, si pensásemos que sería un conjunto de seres humanos, pero todos los seres humanos, eso podría ser aceptado. Ahora, a mi modo de ver, lo que ya he estudiado, lo que es la enseñanza de la iglesia, lo que está en las Sagradas Escrituras, não tenho nenhum elemento para pensar que não sejam duas pessoas individuais. É um homem e uma mulher, como está nas Sagradas Escrituras. Ah, se chamava Adão, se chamava Eva. Esses nomes podem haver sido colocados por el escritor sagrado e aí sim não cambia nada. Pero era um homem e uma mulher, aunque existam posturas teológicas diferentes, eu mantenho a postura teológica de que era así un hombre y una mujer personales. Muy bien. Entonces vamos a seguir aquí. La serpiente, por tanto, maneja con la soberbia de Eva y afirma que si ella comese sería como Dios. Aquí el veneno toca en el corazón de Eva. Seré como Dios. Ya no dependeré de Dios para saber lo que es bien, lo que es mal. La decisión será mía. Vea ese deseo de dominio que existe en el hombre e que existe na mulher. Um desejo de dominar, de não depender de outros. A su modo, os varones, a su modo, as mulheres.
pero todos nosotros tenemos ese defecto. Es un defecto que ya existía desde Adán y Eva antes del pecado y, portanto, ha aumentado bastante después del pecado original. Portanto, instigado por la serpiente y por su deseo de no depender de Dios, la mujer come e invita a Adán a imitarla. Entonces, hasta el momento en que el demonio dice, coma del fruto, Eva não havia pecado, ou quizás hubiera cometido um pecado venial, pero a partir del momento, por dar atenção à serpiente, pero a partir do momento em que ela toma a decisão, agora sim vou comer, agora sim vou desobedecer a Deus, aí se caracteriza o pecado. Pero ojo, há um ponto importante, é um pecado personal hasta aqui, é um pecado de Eva, não é um pecado da humanidade. Hasta aqui é um pecado personal. Hasta aqui é um pecado individual. Não se trata todavia de um pecado original. A desobediência voluntária de Adão consuma o pecado como um pecado de toda a humanidade. Então, Eva se sente culpável, sente a consciência pesar por haver hecho esse pecado, e intenta convencer Adão de comer também. Para quê? Quando uma pessoa peca, intenta que outros sejam iguais a eles. Por isso que os malos sempre querem seduzir a los buenos, para que todos sejam iguais a eles. Então Eva faz esse acto, e aí sim o pecado de Eva se agrava, porque Eva havia hecho um primeiro pecado, que foi o pecado contra Deus, de desobediência, e agora um segundo pecado, que é o pecado de sedução. No primeiro momento, a serpiente utilizou de um animal, o demônio se utilizou da serpiente para tentar a Eva. Pero aqui, Eva é instrumento do demônio para tentar a seu esposo, para prejudicar a seu esposo, para levar seu esposo ao pecado. E há um ponto que é interessante, porque a Bíblia nos vai dizer que depois que Adão pecou, depois que Adão come a fruta, os dois se dão conta de que estão desnudos. E aí se têm vergonha um do outro, etc. É claro que essa expressão é um modo muito resumido de dizer teologicamente de que o pecado original desorganizou as paixões de Adão e de Eva. Então, com essa pequena frase se explica toda essa teologia. Mas é interessante, Eva não se avergonçou depois de haver comido de acercar-se a seu esposo. Não sei se já observaram esse detalhe. Porque podia ser que Eva, ao comer, se lhe abrisse os olhos, como diz a Sagrada Escritura, e se desse conta de que estava desnuda e se escondesse para não apresentar-se diante de seu esposo porque estava desnuda. E não, ela se acerca com a naturalidade de seu esposo. É decir, todavia não foi um pecado original, era um pecado individual. Esse é um ponto interessante. O pecado vai ser um pecado da humanidade a partir do momento em que, seduzido por Eva, Adão aceita. E aí sim, toda a humanidade comete o pecado original. E aí se caracteriza o pecado da humanidade. Vamos ver aqui aí uma pergunta de Ernesto Barreda. Quando Deus criou ao homem, lhe disse crescer e multiplicar igual que todos os seres vivos. Como se entende o pecado original antes e depois da chegada de Cristo? Bien, yo creo que lo que está preguntando Ernesto Barreda es lo que vamos a tratar aquí en nuestro tema de hoy. No hay problema. Si no completamos a respuesta, ahí vuelve a preguntar. Muy bien, ahora vamos a ver cómo estamos aquí el tiempo. En ese momento el autor bíblico retoma la figura anterior y dice, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Então, com uma pequena frase também, o autor sagrado nos mostra toda a desarmonia que aconteceu com os seres humanos. Uma desarmonia interna das paixões, uma desarmonia entre os seres humanos, porque vamos ver que Adão e Eva se vão dividir, e uma desarmonia com Deus. Essa afirmação contém um resumo de todos os desordens das paixões humanas e da própria natureza como consequência del pecado original. Portanto, como consequência do pecado original, como vimos na semana passada, do Concílio de Trento,
todo o ser humano foi cambiado em pior por el pecado original. El hombre, la mujer y también la naturaleza. Muy bien, pero ya estamos en el horario de hacer nuestra pequeña pausa. Vamos cambiar un poquito aquí. Já estamos no horário de fazer nossa pequena pausa. E se acorda que eu disse para vocês que alguns autores sugeriam que o arminho seria um animal parecido com o que seria a serpiente no paraíso. E o arminho, não sei se conhece, é um animal muito bonito, pequeno, um animal mais ou menos desse tamanho, pero muito ágil, que existe sobretudo em Grã-Bretanha, pero também em alguns outros países, sempre em países frios. E o animal capaz de caçar outros animais mais grandes que ele. Por exemplo, ele é menor que um conejo e caça um conejo. É um animal carnívoro. E durante o verano, tem sua pelagem de color assim marrom, pero durante o inverno se põe todo branco, e um branco lindíssimo, e só a ponta da cola se queda negra. E o demás, todo branco. E se conta de que os caçadores, para coger o arminho tem um tal respeito por seu próprio color para manter a limpeza de seu color que ele não se põe em lugares sucios. Então se conta que os caçadores, porque a pele é muito cara, praticamente só os reis, só pessoas muito ricas podem ter coisas de pele de arminho, cercam sua madrigueira com lodo ou com coisas sucias. Quando o animalito vai volver para sua madrigueira, se vê aquele lodo, aquela coisa, não quer passar. Então aí los atrapam os caçadores. Então ele prefere a morte que ensuciar-se. E por isso sempre foi tomado como um símbolo da pureza, como recorda aqui Périx, foi tomado sempre como um símbolo da pureza. Essa pessoa que prefere a morte que o pecado. Não quer o pecado, se entrega para não pecar. Recordamos São Domingos Sábio, que foi o primeiro santo de los salesianos, um ninho que se hizo santo, dentro de seguidor de São João Bosco, discípulo de São João Bosco, e que tinha como lema, antes morir que pecar. É muito interessante, alguns de vocês de pronto estudou em algum colégio salesiano e já viu as figuras de São Domingos Sábio. Bem, então vamos passar aqui, eu separei mais ou menos um minuto, pouco mais de um minuto, e umas escenas de um arminho, para que podamos conhecer esse animalito e com isso também descansar um pouquinho para seguir nosso tema. Muito interessante o arminho, e já com isso descansamos um pouquinho. As pessoas que estão acompanhando, pero que todavía não estão inscritas no canal, por favor, não deixem de suscribir-se. Também colocar os que já são inscritos, pero todavía não marcaram a sineta, a campanita, podem também marcar a campanita para receber as notificações e também compartilhar com seus amigos para que outras pessoas possam acompanhar também. Se alguém todavía não ha dado seu like, seu me gusta, aproveite para fazê-lo agora,
eu vejo que há 110 pessoas acompanhando, mas só 84 han colocado me gusta. Então, señala que alguns todavía se olvidaram de colocar e seria bueno que colocassem. Então, quanto que mais? Só passar de volta aqui, se alguém quer uma pergunta, o correio eletrônico, vamos pôr aqui, só para recordar. Também a página do curso, creio que todos também já têm, mas vamos pôr aqui, onde estão os textos, onde estão algumas traduções das Sagradas Escrituras que nós recomendamos aí. O WhatsApp, quem quer receber também os avisos por WhatsApp, está aqui. Vamos pôr aqui. E também, se alguém quer receber o livro Maria no Sacrifício de Cristo, que já mostrei para vocês em outro momento, aquele livro que é sobre a participação de Maria no Sacrifício de Cristo, aqui está o link para solicitar o livro. Muito bem. Então, há várias perguntas aqui e há umas perguntas realmente interessantes. Vamos ver as perguntas antes de avançar o tema. Creio que está aqui. Bom, essa já vimos visto. Então, aqui a irmã Maria del Carmen faz uma pergunta interessante. Uma vez que Eva desobedeceu, não aceitava a responsabilidade que pecou. Então, a pergunta é: então Eva, depois que cometeu o pecado, não aceitou a responsabilidade de seu pecado. Eu diria um pouco diferente, irmã, do que você está planteando. Eva, quando pecou, não se arrependeu de seu pecado. Ela deveria assumir a responsabilidade, sim, mas arrepender-se de seu pecado e pedir perdão a Deus. Devia acercar-se a Adão e dizer: Adão, eu he cometido um erro. Me ajude, vamos pedir perdão a Deus, eu quero pedir perdão a Deus, etc. E não. Ela buscou associar Adão a seu pecado. E isso foi uma coisa péssima, mas é um exemplo de lo que passa com nós outros. Quando nós outros cometemos um pecado, quando nós outros cometemos algo que não está bem, temos duas opções. Ou nos arrependemos, ou vamos querer arrastrar outros. E é por isso que dizia um santo que uma pessoa, um sacerdote, ele falava de los sacerdotes, de los religiosos. Um sacerdote, quando vai ao céu, nunca vai solo, sempre leva outros com ele. Um sacerdote, quando vai ao inferno, nunca vai solo, sempre leva outros com ele. Mas podemos aplicar o mesmo princípio para cada católico, para todo católico. Um católico nunca vai solo para o céu. Se você é santo, você levará ao céu sua esposa, seus filhos, seus amigos, claro, aqueles que aceitem sua mensagem. Não vão ser todos, mas você vai levar outros para você com o céu. Se você vai ao inferno, se você não é fiel a Deus, você vai arrastrar consigo outras pessoas. Portanto, há uma responsabilidade que nós temos. E devemos ver nesse exemplo de Eva, que não se arrependeu, sino que sedujo a seu esposo, uma lição teológica para nós. Que quando nós tengamos a infelicidade de fazer algo que não está bem, nunca buscar levar outras pessoas ao mesmo erro. Nunca fazer um mau exemplo, sino que bater no pecho e pedir perdão a Deus. Então, aqui a pergunta da irmã Maria del Carmen está muito bem e já foi respondida. Depois, a Amélia Ortega, se pode dizer então que o pecado original foi uma desobediência, se o pecado foi um pecado de soberbia, o pecado foi um pecado de soberbia, pero que se caracteriza por la desobediência. Então, é o acto de desobediência, pero fundamentado em la soberbia. Depois, Pérez Neto faz uma pergunta que a criatura tem uma tendência assim. Eu mencionei que toda criatura, todo ser criado pode ter uma tendência a la soberbia. Então, ele me pergunta se a Virgem Maria tinha uma tendência a la soberbia ou não. Mire, Pérez é uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil. Tanto que isso ha dado uma discussão tremenda entre os padres da igreja. Vocês não têm ideia que esta resposta, que me pergunta agora Pérez, levou quase 400 anos para ter uma resposta definitiva. Quase 400 anos, um pouquinho menos que isso, para ter uma resposta definitiva. Al início da igreja, sempre se tuvo a fé em la
perfecta santidad de la Virgen María. Sin embargo, a partir de un autor llamado Orígenes, voy a poner por escrito aquí, Orígenes era una persona muy inteligente, estudió mucho las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Orígenes tenía algunos errores. E um de seus erros foi pensar que a Virgem Maria pudo cometer algo malo em sua vida, algum defeito, alguma pequena falha, e com isso, alguns outros autores, incluso buenos autores, como São João Crisóstomo, han pensado que Maria ha tenido algum momento de soberbia. Mire que é uma discussão, portanto, complexa. Estamos vendo que hasta um santo ha tomado uma postura equivocada nessa matéria. Pero vai ser com San Ambrósio e com San Agustín que esse tema vai ser totalmente solucionado, porque chego à conclusão que a Virgem Maria não é simplesmente uma pessoa concebida sem pecado original. A Virgem Maria é a elegida para ser a Madre de Deus. E, portanto, não podemos comparar Maria simplesmente com Eva. A Virgem Maria é muito mais que Eva. Não só Eva não tinha pecado original, pero tinha que passar por essa prova. A Virgem Maria não tinha pecado original, pero era criada llena de graça. Não podia ter mais graça. Además, a Virgem Maria foi redimida por nosso Senhor Jesucristo, porque Cristo ha muerto depois, pero aplicou a Maria, essa é a doutrina da Igreja, toda a sua salvação. Portanto, ela já tinha os dones de nosso Senhor Jesucristo. Portanto, não podemos comparar simplesmente Eva com Maria, sino que a Virgem Maria é muito mais que Eva, é a Madre de Deus. E por isso que não devemos pensar em uma possibilidade de soberbia. Exatamente o que defende San Ambrósio e San Agustín é que o que os orientais chamavam a panagia. Vamos pôr por escrito. Dizer que Maria é toda santa. A total ausência de pecado em Maria. Está bem? Bem, parece que há outras perguntas aqui. Vamos ver. Me perdi um pouquinho com as perguntas. Um livro muito interessante, se está comentando aqui o livro. Aí uma pessoa pergunta se o livro vai para o exterior. Então, se são dentro do Peru, podemos enviar o livro em físico. Mas, infelizmente, para fora do Peru, o custo de envio é muito caro. Já tentei enviar, uma pessoa que queria em Colômbia, e custa $100 só o envio. É caríssimo. Então, é uma coisa que é inviável. Pero, você entrando aí no link que coloquei, você pode receber o livro em PDF, em digital, pode ler em sua computadora ou pode ir a uma tenda e mandar imprimir. Isso se acha aqui em Peru, custa barato, não sei, custará equivalente a $15, uma coisa assim, e você está falando em dólares porque há gente de vários países, não? Você pode mandar imprimir e ter o livro em sua casa. Eu creio que para quem está fora do Peru, seria melhor receber o livro em digital, em PDF, e se quer em papel, mandar imprimir em algum lugar. Aqui, a senhora Rosalinda Mujica disse que significa então, pero não sei a que se refere sua pergunta, se pode especificar melhor, não? Então, Giancarlo Camargo explica que temos uma versão digital do livro, sim, você pode receber digital. Ao contrário, Ave, ao contrário de Eva, também pede que seja, não há problema. Desculpe a pergunta, quando um católico mire, se lleva a outro igual, assim que... Não entendo, Miguel. A pergunta, quando um católico mire, se leva a outro igual, assim é ou não? Há uma pergunta aqui de Miguel, eu não estou entendendo muito bem sua pergunta. Se quando um católico leva outro junto, quer dizer, se a pessoa hace bem, vai poder influenciar bem outras pessoas. Se não hace, vai influenciar mal. Evidentemente que todo ser humano é dotado de liberdade. Você pode ser todo um apostolado e a pessoa não aceitar. Aí não se pode obrigar a outra pessoa, mas você sim pode tentar ajudar. Se tivesse soberbia, Deus não a tivera
em seu trono, está bem respondido aqui, pero já expliquei esse tema. Redenção preventiva, isso sim, pero podemos explicar em outro momento. Se Maria Nueva Eva, sí, aí, es que nosso curso não é de Mariología, basta falar em Mariología, toda a gente já se queda entusiasmada. Não seria muito interessante um curso de Mariología. Sí, os pais da igreja falam de Maria como a Nueva Eva. Esse é o primeiro título que vamos encontrar em Los Padres da Igreja, a partir de São Justino, e depois, sobretudo em São Irineu, vamos encontrar que é o título de Maria, la Nueva Eva. O link do livro outra vez, vamos pôr aqui. Está me pedindo. Aí está o link do livro. Está na página do curso e também, todos esses links que estou compartilhando com vocês, está também na descrição do vídeo. Quando vocês entram no vídeo, na descrição do vídeo, que está abaixo do vídeo estão todos os links. Também está me perguntando a página do curso, vamos pôr aqui o link da página do curso. Bem. A senhora Heidi está falando que pedindo o curso de Mariología, eu já lhes disse que de momento não está nada organizado, pero as pessoas que se interessam podem enviar-me um correio e eu estou guardando esses nomes e no momento que organizamos um curso de Mariología, eu lhes aviso. Porque aí seria um curso via Google Meet, não seria em YouTube, não seria um curso aberto, e um curso incluso com exames, com estudos, com leituras, um curso mais sério, mais metódico para as pessoas que realmente desejam participar. Então, os que desejam participar de um curso de Mariología, não sei quando isso será possível, pero pode enviar-me um correio e eu vou guardando estes nomes das pessoas e ao momento que se organize isso, eu les avisarei. Muito bem. Vamos ver como estamos aqui de horário, porque já estamos quase na hora de terminar. Bom, vamos avançar um pouquinho o tema para poder concluir em um momento correto, já que estamos muito cerca de terminar a classe. Então, Adão e Eva constituíam a totalidade do gênero humano. E por isso seu pecado não é só um pecado individual, sino que é um pecado de toda a humanidade. Aqui vem o ponto de lo que vamos tratar na próxima semana, que é por que o pecado que é de Adão e Eva alcança a todos nós outros. Temos que entender aqui que Adão e Eva constituem a totalidade da humanidade. Adão e Eva é a humanidade, representam toda a humanidade. Por isso que, uma pessoa nasceu na pergunta anteriormente, se podíamos pensar em outro conjunto de pessoas, pero que seja toda a humanidade. A igreja aceitaria essa hipótese, não me parece muito interessante, pero a igreja sim aceitaria como válida uma hipótese que dissesse, eram mais homens, sin embargo, todos pecaram. O que importa aqui é que Adão e Eva representavam toda a humanidade e, portanto, foi um pecado de la humanidade e não só um pecado personal. Assim, por um mistério cuja revelação solo se hace clara depois da carta de São Pablo aos Romanos, a culpa original atinge a toda a humanidade. A transmissão do pecado original é um mistério revelado por Deus. É muito difícil de entendê-lo. Se é um mistério, devemos aceitar. Temos elementos da razão, mas sobretudo por la fé. Bem, aqui, deixe-me ver como estamos de horário, já estamos na hora de terminar. Vamos parar por aqui. O que disse Santo Tomás, vamos deixar para a próxima semana, porque exatamente não é bueno estar passando o horário. Sim, aqui a senhora Amélia está dizendo que é melhor terminar a escritura antes de falar. Não, se hago um curso de Mariología, não seria no mesmo horário do curso da Bíblia, não. Seria um outro curso, em outro esquema, totalmente diferente desse que estamos fazendo. Seria um curso como lo hago na universidade, na faculdade onde sou professor. É um curso com todo o método
acadêmico, seria um curso acadêmico, não seria um curso simplesmente assim mais aberto, mais conversado, não, seria um curso mais acadêmico. Isso não quitaria esse aqui. Portanto, as pessoas que realmente se interessem podem enviar-me um correio, já coloquei aí o correio, videocatólica21@gmail.com, muito fácil também de guardar, e está também lá na descrição do vídeo. Isso, quando surja a oportunidade, eu posso avisar. Muito bem, creio que já não há outra pergunta. Pero aqui Félix está dizendo que vai avisar outras pessoas, se hago o curso de Mariologia seria em espanhol, não seria em português. Só para avisar, não? Muito bem, então já vamos terminar, já estamos no horário, recordando que hoje temos essa festa tão bonita do aniversário dos 20 anos da aprovação pontifícia dos Heraldos do Evangelho, e vamos então rezar por Monsenhor Ronclá, porque foi graças à fidelidade de Monsenhor Ronclá, ao professor Plínio Correia de Oliveira, a toda o desejo que o Dr. Plínio tinha de fundação de los Heraldos do Evangelho, e essa fidelidade de Monsenhor Ronclá, que nós vamos, que estamos com essa graça e fazendo todo este apostolado. Vamos rezar por ele, por suas intenções, por sua saúde também, e para que tudo que a Virgem Maria deseja de ele pueda crescer e ser conhecido em todo o mundo. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Harold hace una pregunta muy buena aquí, porque la soberbia es la raíz, la reina de los pecados. Essa pergunta hace parte de lo que vamos falar na próxima semana. Le invito a participar na próxima semana do curso e também de compartilhar com suas amistades para que outras pessoas possam participar também. Avisem aos seus amigos, seus parentes para poder participar. Que a Virgem Maria esteja no coração de cada um de vocês e que nos unamos sempre no coração de Maria, no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos seus verdadeiros devotos. Salve Maria!